Canal Todas as Ligas. O meu canal, o seu canal, o nosso canal. E vamos falar sobre o seguinte, as polêmicas do futebol brasileiro. E quando mudar isso, será que você está preparado para mudar? E vai aceitar também quando os erros de arbitragem for não apenas marcar de forma errada, mas sim não marcar o que era para ser marcado? Já pensou nisso? Recado rápido, se inscreve no canal, deixa o like, assista todo o vídeo, comenta e vamos interagir sobre o assunto. Por que que eu iniciei o assunto falando que quando as coisas inverterem e os árbitros deixarem de marcar o que deveria ser marcado? Para isso, eu tirei a base do futebol inglês. Eu sempre falo do futebol inglês porque hoje o campeonato inglês é uma referência no mundo, em todos os sentidos. E o futebol inglês ele tem uma característica que é deixar o jogo rolar. Só que isso não quer dizer que não tenha erro de arbitragem. A questão que lá é, eles deixam de marcar coisas que deveriam ser marcadas, mas os caras tá tão acostumado com o futebol corrido, pegado, que ninguém fala nada. A mídia não fica debatendo sobre árbitro e eles tentam entender a tática do jogo, o que aconteceu no jogo, o porquê o Manchester City ganhou, porquê o Tottenham perdeu, enfim. Aqui no Brasil a gente pega uma pequena polêmica e começa a falar só da polêmica, só da arbitragem. Isso é em todas as mídias, desde a TV até as redes sociais. Tanto é que eu tô falando sobre isso agora. Mas eu fiquei pensando, pô, o futebol brasileiro iniciou o campeonato deixando o jogo correr. Algumas faltas que deveria ser marcada e não marcou. E até aí tava tudo bem até um certo ponto. Eu tava assistindo um jogo, não lembro de qual time, mas aí o comentarista de uma TV gigante do Brasil falou: o árbitro é fraco. O árbitro não é ruim, o árbitro não marca nada, o árbitro não sei o que, o árbitro não sei o que. Aí eu fiquei pensando, a gente reclama tanto, na TV até mostra lá o tempo de bola rolando, o tempo de bola parada, a gente reclama que o jogo não flui, que os jogos não acontecem, é só falta, o árbitro atrapalha. Aí eu prestei atenção naquele jogo. O árbitro deixou a bola rolar, quase não marcando nada, tanto para um quanto para outro. E aí os comentaristas começaram a reclamar. Aí me veio a pergunta: você que acompanha futebol, está preparado para isso? Quando o árbitro não marcar aquela falta que foi, para deixar o jogo rolar, porque mudou a característica do futebol mundial, vamos imaginar. Como você vai reagir? Você vai estar preparado para aceitar que essa pode ser uma nova realidade, assim como é na Europa, assim como é no campeonato inglês? Essa é uma questão. Porque assim, o problema do futebol brasileiro não é apenas os árbitros de não ou de marcar muitas faltas. O problema do futebol brasileiro também é os jogadores. É os jogadores que gostam de fazer bolinho, de reclamar, de dar aquele jeito. E todo mundo aceita, todo mundo gosta e todo mundo quer levar vantagem, quer dar uma de esperto. Então a questão é quando tudo isso mudar. Já que a gente fala tanto, tem que mudar. A gente quer que mude. A gente quer que deixe de marcar faltinhas para o jogo rolar, deixe de marcar esses pênaltis que só acontecem no Brasil, é assim que a gente rotula. E quando deixar de marcar esses pênaltis que só acontecem no Brasil, essas faltas que só acontecem no Brasil, parar o jogo tanto que só param aqui. Você vai estar preparado? A mídia vai estar preparada? Será que aí as críticas vão acabar? É de se pensar, não? No futebol brasileiro tem vários culpados, vários. E desde a CBF, desde a arbitragem não ser profissional, desde os jogadores parecerem amadores. A gente viu a situação lá do Atlético Goianiense, a gente vê Grêmio reclamando loucamente, a gente vê Corinthians, a gente vê Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino, todo mundo reclamando. Eu acho que um dos problemas da arbitragem de hoje, além de não ser profissional, e isso acaba tirando o foco do árbitro de ser apenas árbitro. Então, o árbitro ele é, por exemplo, um policial militar, um professor de educação física, e nos tempos vagos ele é árbitro. Então, ele tem que se dividir para poder ter uma renda melhor, para poder viver melhor. O problema do futebol brasileiro na arbitragem também é a questão de critérios. Você pode observar que o mesmo árbitro que não dá um pênalti contra Grêmio e Corinthians ano passado é o que dá o pênalti Grêmio e Corinthians esse ano. Não estou dizendo que é o mesmo árbitro que fez isso nesse último lance, mas eu estou dando só um exemplo. Mas é o critério que não é padrão. No campeonato inglês, por exemplo, mesmo que o jogo role, que tenha faltas que a gente sabe que é falta, mas o jogo está acostumado a ser daquele jeito, a correr, os cara nem reclamam, nem tem tempo para reclamar.
O Royal, ele fala, o Emerson Royal, lateral direito do Tottenham, ele fala: cara, não é que aqui o pessoal não reclama, porque o pessoal reclama muito, só que não tem tempo para reclamar. O árbitro não dá moral pro jogador para poder fazer rodinha. Então ele marca falta, ele sai do bolo, os caras cobram falta rápido e não dá tempo de juntar aquele mutirão de abelha para poder ficar reclamando da falta, do cartão, enfim. No Brasil não, no Brasil o árbitro ele tem um pouco de espetáculo também. Então ele tem culpa nisso também, logicamente. Ele quer dar um espetáculo dele. Ele quer gesticular, ele quer bater de frente com o jogador, ele quer ser autoritário, ele quer ser autoridade. E isso acaba atrapalhando o espetáculo em si. Vamos lembrar que futebol é entretenimento. Nosso futebol brasileiro, ele está cumprindo o seu papel? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta todas as ligas.